Aceitar. Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao Colóquio da Física da UFABC. Hoje nós estamos recebendo Alessandro de Souza Vilar, né? Ele atualmente é editor da PRL, né, vinculado à APS, e falar um pouquinho do currículo dele, né? Ele fez mestrado e doutorado na USP, fez um pós-doc em Innsbruck, no Max Planck Institute, e depois na USP novamente. Antes de ser editor, era professor da UFPE. Muito obrigado por ter aceito o convite, Alessandro, e está com toda a palavra. Obrigado, Breno. É um prazer para mim também falar com vocês aí da UFABC. Então, como nós somos poucos, fazer essa conversa como uma conversa, um diálogo. Então, vocês podem me interromper qualquer hora se tiver pergunta, ou então escreve no chat. Se tiver com vergonha, escreve no chat e alguém vai transformar em pergunta para mim, porque muitas vezes eu não consigo ver aqui na minha tela as intervenções, ok? Eu consigo ver no meu celular, mas não é tão bom. Ok, então eu vou começar desde o início, porque pensando nos estudantes, né, pensando em quanto eu sabia quando eu era estudante sobre publicação científica, eu vou começar desde o início, para dar uma visão global, aproveitando que é um colóquio também, né? Então é isso, eu vou falar um pouco do lado humano da física, talvez que vocês não estejam muito acostumados em pensar desse jeito, né, dessa nova perspectiva, tá bom? Vocês estão acostumados a ver muitos toques de física, né, sobre coisas específicas de resultados, e aqui eu vou falar de como é que as pessoas fazem física, como é que a física funciona nos bastidores, digamos assim, ok? Então, começando desde o início, alguns de vocês são estudantes, vão ter que juramentar, né, quando se formarem. A gente jura que defende a verdade, que sempre vai buscar a verdade, né? Esse é o juramento do físico. O que é a verdade? A gente tem na nossa imaginação que a verdade é uma coisa perfeita, cheia de simetrias, e por isso eu desenhei esse círculo redondo aqui, todo perfeito, certo? E a gente sabe que quando o ser humano procura a verdade, as coisas às vezes ficam um pouco estranhas. Então, mesmo grandes mentes como Kepler, vocês podem se lembrar aí do livro do Kepler, em que ele tentou fazer com que as órbitas dos planetas coubessem na imaginação dos sólidos perfeitos platônicos. A gente sabe, né, é uma espécie de loucura, digamos assim, do Kepler. O Newton também caiu numa dessas. Então, o Newton, apesar de ter inventado a mecânica como a gente conhece, dado origem a ela, ele também dedicou boa parte da vida dele à alquimia, certo? Então, essas pessoas buscavam pela verdade, mas a verdade, no tempo delas, não era tão clara a ponto de distinguir o que é um precursor, o que é um conceito novíssimo, que poucas vão entender, e o que é uma loucura, que é uma coisa que realmente não faz o menor sentido no final das contas. Bem, qual que é talvez a forma mais simples de entender como é que a gente, como ser humano, vê a verdade, né? Tem esse ponto famoso da Índia, em que várias pessoas são apresentadas no escuro durante a noite, é um animal que elas nunca viram antes, e elas têm, então, que descrever o que elas estão vendo, ou sentindo, na verdade, que elas não conseguem ver. E várias pessoas, então, vão tocar partes diferentes desse animal, que seria aqui, então, a verdade, certo? E cada um vai sentir uma coisa diferente e vai dizer, o cara que pega a cauda do elefante vai dizer, olha, isso aqui é uma cobra, porque as pessoas sempre vão interpretar com base no que elas já conhecem antes. O cara que pega a pata do elefante vai dizer, isso aqui é uma tora, uma árvore, certo? E, na verdade, todos eles estão certos. É que eles estão vendo perspectivas diferentes. Como é que a gente faz hoje em dia para ver a verdade, para tentar entender alguma coisa sobre ela de uma forma que faça sentido? Bom, esse é o chamado método científico, ok? Em que a gente vai, então, pegar partes desse mundo complexo que a gente não entende direito e todo mundo vai começar a olhar, ou pelo menos um grupo de pessoas vai começar a olhar conjuntamente para essa mesma parte. Dessa forma, vocês veem que coloquei os personagens em posições diferentes para mostrar que cada um tem uma perspectiva diferente ainda assim. Tem um cara que vai olhar de cabeça para baixo, tem um cara que vai olhar normalmente, ok? E, bom, isso aqui é o que a gente chama de experimento, de uma certa forma, quando as pessoas tomam dados sobre esse mundo complexo e olham uma parte dele e tentam entender o que está acontecendo. Também tem, obviamente, a importância da reprodutibilidade. As pessoas têm que concordar, ao menos nos dados que elas estão vendo, elas têm que conseguir refazer o experimento de outra pessoa e, claro, juntar com a teoria. A teoria, então, seria uma forma de fazer sentido das coisas usando já
o conhecimento que existe. Então, essas pessoas, por exemplo, tentariam dizer, isso aqui é uma orelha. Né? Existem outros exemplos de orelhas famosas na história, por exemplo, então, a do Van Gogh, que ele cortou fora, certo? Então, essas conexões é o que faz o conhecimento avançar. Existe uma parte desse método científico, na verdade, que a gente não ouviu falar muito, e eu também só percebi no último ano, depois da nossa onda de fake news e tudo isso, que é a busca pelo quadro completo. Isso é importante porque, como eu falei para vocês, as pessoas tendem a olhar pedaços diferentes da verdade, então elas não conseguem se comunicar, certo? Cada um está falando uma linguagem diferente, no fundo, está falando sobre um objeto diferente, ainda que o objeto por trás daquilo seja o mesmo. Então, o cientista ele vai tentar ter o quadro completo. Ele vai tentar... O quadro completo significa que ele vai tentar entender tudo que é relevante para aquela situação e todas as pessoas vão fazer o mesmo esforço, de forma que eles possam se comunicar. Okay? Então, não existe essa coisa de uma pessoa olhar um pedaço e outra olhar outra. Eles vão todos concordar no que eles estão olhando. Por que isso é importante? Bom, porque a gente tem várias formas de bias, ou seja, de vieses ou desvios da nossa forma de entender o mundo. Vocês talvez já tenham ouvido falar nisso. A forma como as pessoas entendem o mundo é um pouco objeto da psicologia, tá? Então, a psicologia social seria o campo que faz experimentos em pessoas para entender como é que elas fazem sentido das coisas. Então, só para dizer para vocês alguns tipos de vieses que a gente tem, por exemplo, o viés de confirmação, que é quando a pessoa tem uma tendência de procurar informação que vai confirmar o que ela já sabe, tá? Então, ela, no fundo, está escolhendo o que ela quer ver. Uma outra forma de bias, hoje viés que é conhecida, esse é o chamado viés de âncora, quando a pessoa então tem acesso a uma informação e aquela informação, só porque foi a primeira, tem um peso maior na forma de interpretar as coisas. Okay? Então, a pessoa não consegue ver o quadro completo e realmente refazer todo o pensamento dela, ela vai tender a pensar no que ela viu primeiro. Bom, isso aqui vocês talvez já tenham ouvido falar numa lecture que o Feynman deu, em que ele fala do experimento de Millikan, quando foi medida então a razão, né, entre a carga elétrica e a massa do elétron, e ele diz que o Millikan achou um valor e as pessoas, depois de fazerem experimentos para reproduzir, em vez de ter valores que flutuassem em torno da verdade, esses valores, segundo o Feynman, foram se aproximando exponencialmente do valor correto, porque as pessoas não queriam discordar do experimento famoso de Millikan. Okay? Então, elas vão discordando um pouquinho, até que no final se chega ao valor correto. Então, isso aqui é um exemplo de bias, okay? De viés. Viés de seleção é quando a pessoa seleciona coisas que ela está vendo porque ela está pensando sobre alguma coisa. Então, esse é o exemplo de uma pessoa que ficou grávida e, de repente, começa a ver, ou a esposa ficou grávida, ou a parceira ficou grávida, e ela começa a ver essa pessoa grávidas na rua o tempo todo. Então, esse é o viés de seleção, é o que você está preparado para ver. Também tem o viés de disponibilidade, que a gente tende a lembrar de coisas que são mais próximas da gente. Então, quando você vai interpretar alguma coisa, em vez de lembrar do que é relevante, você vai lembrar provavelmente daquilo que você viu ontem, ou daquilo que o seu irmão faz. Okay? Outras formas de viés que a gente considera também como editor é o viés de você participar de um grupo e dar mais ênfase à opinião desse grupo. Um outro que seria também muito nessa linha é o viés cultural, que também é chamado de implícito. É quando a pessoa, então, interpreta o mundo de acordo com a cultura dela. Todo mundo faz, mas é importante ter noção de que a gente está fazendo isso. E, finalmente, os que eu mais gosto, o Dunning-Kruger, que é o viés em que a pessoa, quanto menos ela sabe de uma situação, mais ela tem certeza da resposta dela. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de falar do coronavírus, que é só uma gripe, certo? Então, o mundo é simples, porque o coronavírus é só uma gripe, a pessoa ignora todas as pesquisas científicas dizendo que não. Todas as pessoas que sofreram efeitos fortes do vírus, certo? Então, esse, de novo, é o Dunning-Kruger. A pessoa tem certeza de que é só uma gripe, porque ela não sabe o suficiente nem para tentar mudar a opinião dela, ok? E, finalmente, o erro de atribuição fundamental, que é quando a pessoa atribui ao outro ou a um objeto uma certa ação, uma personalidade baseada em coisas que essa pessoa fez, mas que na verdade não foram porque a pessoa é daquele jeito, mas porque a pessoa está restrita a fazer uma certa coisa de uma certa forma. Por exemplo, um experimento de psicologia social nessa linha é pegar seminaristas, quer dizer, estudantes de alguma religião, e que deveriam, em princípio, ser mais fraternos, né, que é o que se espera do que eles estão aprendendo, e colocar uma pessoa no meio da rua pedindo dinheiro ou ajuda ou passando mal e ver se esse seminarista ajuda a pessoa. E aí coloca-se duas situações.
Uma em que o seminarista dito, antes da situação, falam para ele, olha, você tem que estar em 5 minutos nesse lugar. E é claro que a pessoa, nesse caso, então, acaba não ajudando a outra que está pedindo ajuda. Ou então diz para o seminarista, olha, você tem 2 horas para chegar nesse lugar e não tem problema nenhum, você está relax, ok? Nesse caso, os seminaristas ajudam a pessoa, ok? Então, no fundo, não quer dizer que a pessoa é egoísta ou que ignora os outros na rua, ela simplesmente está restrita pela situação dela, tá bom? Então, por que é importante saber tudo isso? Porque esse é o lado humano, porque essas são as pessoas olhando a verdade, não é apenas a verdade sobre o que ela é, mas como é que as pessoas veem a verdade. E o método científico, até hoje, na verdade, falhou um pouco na diversidade, inclusão e como é que fala, na consciência do que a gente está fazendo, que hoje em dia a gente tenta levar isso em conta muito mais. Okay? Por quê? Porque essas coisas, de novo, elas diluem, se a gente considera mais inclusão e mais diversidade, essas forças tendem a diluir os nossos vieses naturais humanos. Tá bom? Então, na verdade, o que eu quis dizer com buscar o quadro completo não significa que você deve ver o elefante de cara e procurar sempre aquele quadro completo último, certo? Buscar o quadro completo significa buscar tudo que é importante para uma dada situação. Então, por exemplo, aqui, nesse mesmo exemplo do elefante, da história indiana, existiriam grupos de pessoas procurando, então, entender a orelha do elefante, seria chamado de oreologia, que é essa área de pesquisa, e teria outros grupos de pessoas estudando a tromba. E a gente sabe, então, bom, que vai existir aqui discordância sobre o que é mais fundamental, então as pessoas que estudam a tromba vão dizer que não existe nenhum análogo de tromba na natureza, então a área deles é mais fundamental, e as pessoas que estudam a orelha vão dizer que não, porque a orelha já existem outros exemplos, tá? Então a gente entende mais ou menos como é que acontece a dinâmica humana disso. Bem, no final das contas, a gente espera que essa verdade, então, seja realmente, essas duas verdades que a gente vê, se unifiquem em algum momento, quando mais informação vai sendo buscada na natureza. Okay? E, eventualmente, esses prêmios, isso vai dar uma origem a um prêmio Nobel, tá certo? Essa é a ideia na física, então. Bem, como é que a gente comunica a verdade? O que é um paper? O que é um artigo científico? Bom, se a gente imaginar que a verdade é aquele círculo que eu falei para vocês, aquela coisa perfeita, tá? A verdade, sobre a verdade, é que ela não pode ser vista completamente. Existem várias coisas no caminho do físico que vão tornar difícil vislumbrar esse quadro completo que a gente está imaginando na nossa cabeça. A primeira coisa que acontece são as limitações técnicas. Okay? Então, é impossível fazer certas coisas num certo momento no tempo. Então, há 500 anos, as pessoas não tinham telescópio. Elas não conseguiam ver o que acontecia nos objetos astronômicos. Então, essas limitações técnicas, com o tempo, vão sendo vencidas. Mas não só isso, existem incertezas também. Que mesmo que a sua técnica seja perfeita, ainda vão existir várias explicações para uma mesma observação. Essas são, então, as incertezas que a gente chama, né? Quer dizer, a gente pode ter uma certa margem de erro para que uma coisa seja o que a gente diz que ela é. Então, a gente sempre tem que dizer o que ela é, mas com uma certa incerteza. Dizer quais são as limitações da nossa conclusão. E, finalmente, tem o poder de convencimento, que é um aspecto que é, muitas vezes, relegado a segundo plano. Porque as pessoas estão preparadas para ver certa coisa e para entender certa coisa, mas se existe um pulo muito grande conceitual, é possível que essa ideia seja relegada ao segundo plano porque as pessoas não entendem a ideia. Então é importante o poder de convencimento. Certo? Tudo isso vai, então, fazer com que a verdade seja bem difícil de ver. A gente vai ver só um pedaço dela. E esse pedaço dela, depois que você arruma, que você torna ele redondinho, vira um paper. Okay? Então, mais ou menos, um paper é uma afirmação verdadeira, dada certos limites, e de uma forma apresentada para aquele público que está lendo. Tem sempre essa parte da comunicação. Então, a gente pode dizer que um paper é um quantum de conhecimento coletivo. Okay? Então, não é o que está na sua cabeça, é realmente o que como é que fala, comunicado para todo mundo. Okay? Existe na sociedade, digamos assim, um repositório de verdades que são os artigos científicos, as verdades daquele tempo, daquelas limitações. Como é que a verdade evolui? Bom, papers são produzidos, certo? Então, as pessoas lentamente vão abrindo esse caminho e vão aumentando o tamanho do que a gente consegue ver sobre o mundo à nossa volta. Então, os papers vão evoluindo e vocês vão vendo que quanto mais papers tem, eles vão ficando mais próximos uns dos outros, vão ficando mais incrementais, ok? Então, existe uma diferença qualitativa entre os papers, entre os artigos que começam uma área e aqueles que estão desenvolvendo passos que já são previstos, mas que ainda não são conhecidos.
Existem hoje em dia, com essa proliferação de papers, né, até papers que, na verdade, não dizem nada de novo, eles são redundantes, ok? Papers que a gente estaria interessado. Então, agora começando a falar um pouco do PRL, do Physical Review Letters e de revistas desse tipo, jornais desse tipo. Existem papers que são bem diferentes, eles vão vencer limitações técnicas de uma forma que tem uma forma que quebra um pouco com o passado. Eles conseguem ver coisas ou mostrar coisas para as pessoas que não eram possíveis de serem vistas. Esses, então, são artigos mais importantes. Assim a gente diz, né? A gente considera. Artigos, então, no extremo, são aqueles que realmente eles criam uma nova área de pesquisa. Então, um exemplo disso é, obviamente, o artigo de ondas gravitacionais, certo? Esse artigo é uma forma de ver o universo diferente, uma nova janela no universo. Então, esse artigo que começa essa área, certamente é um Physical Review Letters, e artigos que vão continuar também. Okay? Então, é mais ou menos essa a ideia. Vocês estão vendo, então, já que existem vários tipos de artigo, ok? Aqui entra, então, um pouco os jornais, os journals, que em português seriam talvez chamados periódicos, mas que não é exatamente a palavra certa, porque várias coisas são periódicas, inclusive revistas, mas em inglês tem a palavra journal para isso, ok? Que é uma publicação científica que é periódica. E, bem, como eu acabei de falar para vocês, os papers não são todos iguais. A gente tenta classificar eles, então, juntar os papers de forma que reflita a importância deles, ok? Então, claramente, esses papers que são saltos científicos seriam PRLs, para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Seriam esses artigos que são de alta importância para especialistas, ou então que produzem pontes entre campos diferentes da física. Seria, então, aquele exemplo da história indiana em que se junta a trombologia com a orelhologia, ok? São pontes que podem ser superficiais, em princípio, mas que pelo menos quebram barreiras. Se papers são sobre coisas conhecidas, não são physical review. Existem outros jornais que publicam papers que devem apenas estar corretos, okay? Mas não no physical review. E, bom, é claro que um artigo que segue na primeira geração, um artigo que é bem novo, também é um PRL. Okay? Então, a gente vai nessa gradação, a gente vai falar, olha, um artigo que digamos assim, segunda geração, vai ser, então, um physical review, um bom physical review, que é mais para especialistas, porque está desenvolvendo um problema já conhecido, e é onde os estudantes, os pós-docs, vão aprender a física. Porque o Physical Review Letters é uma letra, né? Então uma carta, um formato curto, que é bem focado no resultado. Enquanto esses outros jornais do Physical Review vão publicar artigos mais longos, que podem, então, falar da física em mais detalhe. Então, mesmo nessa divisão de coisas, vão ter artigos que são, talvez, já limite para o Physical Review, que são um pouco mais incrementais. Tem alguma pergunta até aqui? Tudo bem. Ok, então vou continuar. E mesmo nesse universo que tem vários jornais, de uma editora, que seria, né, a APS, a American Physical Society, no caso, existem diferenças também. Então, aqui o mundo é mais complicado, ok? Sobre quando a gente vai falar de journals. Na verdade, existem várias editoras. E só para dar uma ideia para vocês de como é que é esse ecossistema, existem mais ou menos 2 polos aqui. Um polo são os artigos, são as editoras não comerciais, quer dizer, que não sem fins lucrativos, e um outro são os comerciais. Okay? E mais ou menos elas ficaram... Pode falar. Desculpa interromper. Vai lá. Diga aí. Então, está olhando no slide anterior, e a gente tem uma série de jornais agora, que são os Physical Review Letters, né? Então, tem o A, B e C, mas Letters. E aí não parece claro para mim, tipo, nessa fronteira, né? Onde que eles ficam, tipo... Eles parecem, obviamente, que não vêm a substituir PRL, mas também não parece ser o tipo de paper no qual alunos, né, incluindo pós-docs, vão aprender física. Então, tipo, qual é a sua percepção deles? Eu gostaria de saber a sua opinião deles, por favor. Então, esses artigos sempre... A letra tem a coisa especial da letra é que ela é comunicação rápida, tá? Então, a diferença entre estar no PRL ou em algum outro Physical Review vai ser mais o público-alvo. O Physical Review vai ser especializado. Então, aquelas pessoas que são da área, no fundo, as letras que aparecem no PRB ou no PRA são entendidas como coisas que aqueles especialistas devem ler, porque são importantes,
mas que não atingem aquele nível de importância que seria necessário para o PRL. Okay? É como se fosse uma gradação de importância, digamos assim. A gente coloca o PRL no topo, em termos de quebra com o passado, tá? Em termos do tamanho do salto de avanço, e depois vem as letters dos Physical Review, e finalmente vem os artigos mais longos. Isso não quer dizer que os artigos longos não sejam tão importantes. Às vezes tem desenvolvimentos que não dá para ser colocado numa carta, numa letra. Esses aparecem também em PRX, ou então no Physical Review também, ok? Essas diferenças, no fundo, elas são formas que a gente tenta de classificar as ideias para dar mais visibilidade a elas. Então, a letter é um formato rápido, ela dá mais visibilidade. Essa que é a tentativa, ok? Mas, de novo, como existe sempre uma incerteza nisso, é uma classificação humana, tem vários aspectos de julgamento aí acontecendo. Acontece, sim, de ter muitos artigos importantes que acabam sendo longos artigos. Então, essa é uma classificação que a gente tenta fazer para guiar a forma como a comunidade deve ler as coisas. A comunidade cria isso, é uma necessidade dos cientistas, ok? Tá bom, Ok, Carlos? obrigado. Ok. Então, só para falar para vocês um pouco mais desse mundo, mas bem pouco mais, eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Só para dar uma ideia para vocês, que existem essencialmente dois tipos, ou dois grupos, digamos assim, que têm certa similaridade dentro de si, que são as editoras que são non-profit, quer dizer, não têm fins lucrativos, e aquelas que são as comerciais. Então, desse lado aqui, em geral, vão ser sociedades. Então, associações de físicos, como a SBF, Sociedade Brasileira de Física, que também tem jornais, ok? Desse lado aqui, mais ou menos é assim que funciona. E várias dessas sociedades têm jornais. Algumas não têm jornais também, não publicam. Okay? Então, por exemplo, jornais relacionados à física, tem a APS, tem a EIP, tem a AAAS, que publica Science, tem a USA, que é de ótica, tem a IOP, UK, tem a de química também, eles publicam coisa em física, como fotônica. Tá bom? Então, mais ou menos, essas são as sociedades que publicam coisa em física para a gente, mais importantes assim, em termos de número de publicações e importância dos artigos, ok? E do outro lado aqui tem as comerciais. As comerciais, elas são, em geral, grandes empresas, muitas vezes multinacionais, que publicam também livros, às vezes, ou então publicam journals para sociedades. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Física, eu acho que é o CVA que publica, a Sociedade Brasileira de Física, publica o Brazilian Journal of Physics. Tá bom? Então, esses universos aqui, eles meio que se misturam um pouco. Mas essas características globais é o que eu falei para vocês antes, ok? Algumas dessas empresas comerciais são, inclusive, como é que fala, traded, né, na Bolsa de Valores, tá bom? Então, realmente, são empresas, ok? Essa que é a diferença aqui nesse ecossistema de publicação. Como é que o que está acontecendo aqui? Ok, de novo, para os estudantes e para os pós-docs, existe mais ou menos uma troca acontecendo. É por isso que existem tantos atores agindo nesse universo de publicação. A troca é de prestígio, no final das contas, tá? Então, por que você publica artigos? Bem, porque você é uma pessoa, você quer fazer o seu nome, você, por exemplo, quer divulgar o seu trabalho, isso é o motivo mais antigo de publicação de artigos, é a divulgação de trabalho. Então, a gente publica PRL, Physical Review, ou então outras editoras, tá? Hoje em dia não é tão difícil mais disseminar o trabalho. Então, no final das contas, o que acontece é que a publicação não é necessariamente o ponto mais importante, porque você pode colocar no preprint, você pode pôr no archive, tá? Pode colocar em algum site, e as pessoas vão ter acesso ao seu trabalho. O ponto de publicar num jornal, então, de um journal, é você ter visibilidade, você ter credibilidade, ok? Dar mais visibilidade para os seus resultados. E essa não é a única forma, tá? Então, as pessoas vão apresentar talks e conferências, vão apresentar posters, tá bom? Então, tem várias formas de satisfazer essas necessidades da comunidade científica. Claro que os artigos são importantes porque eles mostram que você fez alguma coisa, né? Então, eles são um documento, tá certo? De que você contribuiu para o conhecimento. E isso, então, dá posições, funding, quer dizer, dinheiro para os pesquisadores. E, claro, né, faz um nome para você mesmo, tá certo? Que é o prestígio sendo tornado você como o seu próprio brand, o seu próprio rótulo, tá bom? No final das contas, o que acontece é que existe essa troca de prestígio, não só entre você, pesquisador, mas também entre essas outras entidades, né? Então, o Physical Review também tem o seu próprio prestígio, que, principalmente para pesquisadores iniciantes,
vai ser, então, na verdade, distribuído para esses pesquisadores, porque são pessoas que ainda não são conhecidas, mas que têm um trabalho importante, e como a gente julga o trabalho e não o nome das pessoas, essa pessoa vai conseguir publicar se o trabalho for importante o suficiente, certo? E vai ser julgado em pé de igualdade com todos os outros. Então, a pessoa, quando consegue publicar, ela vai ser, então, vai receber certo prestígio do Physical Review, num certo ponto, e emprestar o prestígio dela na forma do trabalho dela. Outras formas de ganhar prestígio para o pesquisador vai se apresentar em conferências, e no final das contas, de novo, se a pessoa não é tão conhecida, ela vai dar um talk, vai ser bem visto, ela vai depois, no final das contas, ser convidada para dar um talk numa conferência, okay? Então ela ganha mais prestígio ainda. Conforme o nome dessa pessoa fica importante, então ela se torna o próprio prestígio, ela se torna uma fonte de prestígio também, tá bom? Então as conferências começam a chamar essa pessoa para apresentar, porque, olha, atrai mais gente, ok? Então, no fundo, a gente como pesquisador, sem perceber, a gente se guia por essas formas de ranquear o mundo, ok? Então, esse universo de publicações, conferências, eles refletem essa forma de pensar, tá bom? Claro que o poder máximo vem aí, a prestígio máximo com o prêmio Nobel, né? Com esse nome da pessoa, realmente se junta a outros nomes famosos da história, e essa pessoa, então, recebe um monte de prestígio do Comitê Nobel e empresta de volta, ok? Empresta de volta agora para os journals onde ela publicou, para as conferências onde ela vai, e principalmente para as novas gerações. Okay? Então, assim se dá o ciclo de troca de prestígio da ciência. O que eu quero dizer aqui, no final das contas, é que o que importa realmente aqui são duas coisas. São as pessoas que estão por trás e são as ideias. Então, existem lugares aqui, por exemplo, os journals ou as conferências, em que muitas vezes vai haver uma importância maior nas ideias e não na pessoa. Então, a pessoa é chamada porque a ideia dela é importante. Existem alguns outros lugares em que não, que a pessoa vai receber um prêmio, por exemplo, o prêmio Nobel, e não a ideia dela, né? Apesar dela ganhar por uma ideia, é um prêmio de carreira, então acaba virando o nome da pessoa com prestígio. Okay? Então, sempre existe essa mistura entre como é que a gente chama, a gente dá o prestígio para a ideia ou para a pessoa, certo? E essas entidades vão ver de forma diferente esse balanço entre prestigiar ideias ou pessoas. E é claro, como é que a gente faz o package, como é que a gente faz para juntar isso em conjuntos com nomes diferentes. Por exemplo, Physical Review, certo? É um conjunto de ideias, de artigos que foram publicados por um monte de pessoas. E esse conjunto recebe o nome Physical Review e ele tem um certo prestígio. É a mesma coisa com o prêmio Nobel, vai ter um certo prestígio também. Okay? Então, esse que é o jogo que está acontecendo aqui. Esse prestígio está sendo trocado de uma forma que amplifica o prestígio futuro para dar para as novas gerações. Então, é importante lembrar como pesquisador que quando você envia o seu trabalho para um jornal ou para uma conferência, você está emprestando o seu prestígio, você está tentando também ganhar prestígio com isso. Bom, a Sociedade Americana de Física é uma sociedade, tá, de físicos e ela foi fundada no século XIX, no final do século XIX, na Universidade de Colômbia. E a missão da Sociedade Americana de Física é avançar e difundir o conhecimento da física. Aqui vocês estão vendo um pouco nesse gráfico aqui quantos artigos estão sendo publicados ao longo dos anos e o crescimento do Physical Review realmente não é muito grande. É um crescimento mais ou menos linear. E, bom, são os 16 journals hoje em dia, acho que talvez 17 já, e somos 160 editores do mundo inteiro. Okay? Então, um ambiente bem internacional. Mais ou menos, no total, são umas 20 mil artigos por ano que são publicados. E o que é interessante da APS, da Physical Review, é que mais ou menos 30% dos artigos altamente citados em física aparecem com a gente. Então, vocês estão vendo aqui mais ou menos uma linha do tempo de como é que os jornais evoluíram. E o que é engraçado é que a sociedade foi criada depois dos jornais. O Physical Review foi criado em 1893. Tá? Então, ele só foi tomado, a APS só realmente começou a publicar o Physical Review como sendo a mãe, né, do Physical Review em 1913, tá bom? E aí os jornais foram se distribuindo durante os anos. Começou com o Review sobre Modern Physics, tinha o Physical Review global, e aí foi se dividindo, ok? E aí então se dividiu na Letras, que surgiu aqui em 1958, para dar os resultados mais rápidos e importantes, e os jornais especializados, que foram surgindo com o tempo também. Tá bom? É bom vocês ficarem de olho nas conferências, que aí alguém perguntou, o Carlos acho que perguntou, não. Alguém perguntou do Matilite, acho que foi o Gustavo, né? Bom, anotem isso, porque hoje em dia, como as conferências são híbridas, às vezes vocês podem ir de forma fácil, com um custo bem baixo, e participar da conferência. Ok, agora que eu já dei um pouco uma visão geral para vocês, o que é um artigo, como é que a gente faz artigo, para que a gente faz artigo, vamos entrar um pouco mais no detalhe de como escolher, como é que funciona de fato
essa escolha que vocês fazem de onde publicar e como é que acontece o processo, tá bom? Então, onde publicar? O que eu posso dizer sobre o Physical Review para vocês é isso, é que é uma família de jornais que tenta dar o prestígio de volta para a comunidade, ok? E a gente foca, então, nossa avaliação dos artigos no artigo, na ideia, nas pessoas que estão publicando o artigo. Existe sempre um conselho de experts, de cientistas que são importantes em determinada área, que vão, então, aconselhar o jornal. Esses são os nossos board members, que a gente chama, são os membros do conselho editorial. E o jornal, então, é direcionado pela comunidade. A gente tem editores líderes que também são cientistas ativos de alto prestígio e que vão trabalhar com os membros do conselho editorial e com os editores. Okay? Então, eles vão dar a liderança científica dos artigos, dos jornais. O processo de peer review, que eu vou falar daqui a pouco, é a parte central disso que está acontecendo. A gente tenta julgar sempre com base no que a comunidade acha importante, então o editor tenta se colocar um pouco de lado e perguntar para a comunidade o que ela acha importante. E o editor, então, tenta seguir essas recomendações da comunidade. Sempre tem, então, um caminho para o autor ou para o referi conseguir fazer ser ouvido, ok? Então, essa é a ideia, já que a comunidade é direcionada pela comunidade. E os board members, os membros do conselho, têm um poder de, fiscalizar o que está acontecendo, que seria, então, vocês conhecem como appeal, né, que é apelar a decisão. No fundo é isso, é um oversight da board. Okay? E, bom, o importante aqui é como é que a gente mede impacto. A gente não usa números ou a cabeça de uma pessoa só. Okay? A gente pergunta para a comunidade. É assim que a gente descobre se um artigo vai ser importante ou não. Okay? A gente reflete o que a comunidade está pensando. Bem, então vamos entrar aqui agora nos meandros do processo, ok? Como é que acontece a vida de um artigo com a gente? Os autores, então, são vocês, vão criar algum conteúdo, um resultado que vocês acham importante, vocês vão enviar, então, para o editor. O editor, mais ou menos, vai responder para vocês aí em uma semana ou duas e decidir o que fazer com o artigo, ok? O editor, no caminho, ele pode perguntar para os membros do conselho editorial, que são cientistas da área, ok? Se possível, o que ele acha daquele artigo, ou ela acha do artigo, e ver se envia para referis, nomes de referis, quais são os pontos fracos ou fortes. Tá? Então, existe uma conversa por trás. Se isso não funcionar, o editor devolve para você o artigo e diz, olha, isso aqui provavelmente não vai voar com PLL, tá? Ou com Physical Review. Bom, se o editor resolve mandar isso para peer review, que eu vou falar daqui a pouquinho, mais detalhe, o que acontece é que especialistas, então, vão dizer o que eles acham do artigo, pensando no que o jornal quer. Tá? Isso aí mais ou menos toma um mês, às vezes 2 meses por rodada. A gente tenta fazer sempre o processo em 2 rodadas no máximo para concluir. Tá? Então, seguindo mais ou menos a ideia hegeliana de tese, antítese e síntese, tá certo? Então, é como se fossem 3 etapas aí que a gente vai tentar finalizar uma conclusão sobre isso deve ser publicado ou não. O editor também pode se comunicar com outros editores do canal. Então, o editor vai perguntar a colegas o que ele acha dessa situação que ele está vendo, e o colega pode dizer, e a gente vai decidir conjuntamente, tá bom? Então, os autores participam também dessa conversa, porque existem trocas aqui que o autor vai dizer para o referi o que ele acha, o referi vai dizer para o autor o que ele acha, e finalmente, no final, se chega a uma conclusão, ok? Ok, vamos olhar para isso aí, que é tudo bonito e parece que funciona. Agora eu vou olhar o lado humano dessas coisas, ok? Que é como eu vejo como editor. O lado humano é mais interessante, por quê? Porque a gente sabe que as pessoas têm certos interesses, já que é uma troca de prestígio que está acontecendo aqui, e que as pessoas, os autores, estão trabalhando com certas restrições, tá certo? Então, os autores, obviamente, vão enviar o bebê deles para a gente. Tá? Então, esse é o trabalho que eles trabalharam vários anos, que eles acham muito interessante, sempre acham muito bom, e é aquele bebê transcendental do 2001 que eu coloquei aqui, ok? Aquele bebê que vai tornar a humanidade algo diferente. Assim, os autores são entusiastas sobre o que eles estão fazendo, obviamente, como eu era também, ok? Então, isso é natural. Ele vai enviar para o editor esse trabalho dele, e o editor, então, vai decidir. Muitas vezes o autor não sabe o que está acontecendo por trás, então o editor vai decidir, muitas vezes o editor vai decidir rejeitar o artigo, ok? Então, nesse caso, o editor vira automaticamente o chapeleiro maluco, a pessoa que está pegando um resultado muito bom e falando, não quero isso, tá bom? Ok. Aqui vocês veem uma reação de um dos autores, real, ok? Então, a pessoa escreveu para mim dizendo, olha, eu discordo completamente dos seus argumentos para rejeitar o artigo, e eu acho realmente que eles são humilhantes. Eu tenho 20 anos de experiência, tá? Então a gente tem que responder, olha,
A gente está julgando o artigo, nossa experiência, tá? Então a gente está dizendo aqui que pode ser apresentação, problema, ok? Então toda essa conversa acontece. Bom, se o editor resolver enviar para referidos, então aí vem a paulada, né? Então os autores vão ver isso aí como sendo, vai começar a pancadaria do meu lado, tá certo? Então os referidos vão tentar matar o artigo, no fundo, assim, muitas pessoas vão ver. Como é que o editor vai decidir? Bom, obviamente o editor joga dados, certo? A gente pega e joga dados, faz uma loteria e decide se vai publicar ou não. Bom, se o editor publica por algum motivo, então tudo isso é esquecido e o editor vira um anjo, tá certo? Então o anjinho resolveu publicar o seu artigo, legal, adoro esse editor. Se o editor rejeita, ele volta a ser chapéu do maluco. E é claro que esses autores não são, então, não conseguem vencer por bem, vão vencer por mal, passam para o board member e vão apelar à decisão editorial. Okay? Então, essa é mais ou menos uma visão cartunística de como algumas pessoas veem o processo. Tá? E é claro que eu estou dizendo para vocês isso porque existe um erro fundamental aqui. Tá? As pessoas que estão agindo dessa forma no processo não estão agindo porque elas são desse jeito. Então, o editor não é um anjo, um chapeleiro maluco, os referidos não estão tentando dar pancadaria, e o board member não é Deus. Okay? Então, tudo isso aí é um erro de atribuição na hora de entender o processo. O que acontece de fato? Okay? Agora eu vou mudar a visão do editor, do board member, a visão do referido. Bem, eu concordo mais ou menos com vocês que realmente o artigo do ponto de vista do autor é o bebê deles, e pode ser um bebê transcendental, então isso aí, ok. E eu não tenho nenhuma restrição a chamar o editor de anjinho também, então vamos manter o anjinho aqui. Bom, o que o editor vai pensar quando ele recebe um artigo? Ele vai lembrar dos referis, que são altamente ocupados, ok? São um recurso. A gente está perguntando para experts, para olhar o trabalho de outra pessoa e julgar aquilo, gastar um certo tempo ali para avaliar, ok? Então, existe essa restrição, digamos assim, do lado do referi. E tem várias reações do ponto de vista do referi também. Então, alguns, como é que fala? Comunicações reais, tá bom? Então, uma pessoa pode dizer para a gente, olha, desculpe, o meu porão alagou, eu não vou conseguir fazer o envio desse negócio, então eu estou muito ocupado. Okay? Isso acontece, ok? São pessoas por trás disso aqui. Outra pessoa pode resolver dizer, essa é uma das piores submissões que eu já vi para o PRL em 30 anos de review. Isso também aconteceu, isso é comigo isso. Então eu pensei, olha, eu não devia ter mandado isso para o referi realmente, coitado do referi, certo? Outra forma de responder, que é o oposto disso, é dizer, olha, obrigado por me dar a chance de contribuir para o processo, foi uma grande honra para mim, se você precisar da minha assistência, por favor, não hesite em me perguntar de novo, tá bom? Então tem todas essas gamas de reações possíveis, e o editor então vai pensar, olha só, eu olho para esse artigo, ele tem uma chance de ser publicado? Essa que a gente vai perguntar, ele tem alguma chance real de ser publicado? Vale a pena a gente começar esse primeiro processo? Ou esse artigo parece mais assim um bebê, que não é bem um bebê, ele tem uma cara meio de adulto, já está há alguns anos na praça, então provavelmente não é a PRL. Ao mesmo tempo, o auditor não quer perder um bom resultado, então vai perguntar, ok, talvez não seja aquele bebê transcendental de 2001, mas será que é um Harry Potter, pelo menos? Será que ele vai conseguir fazer coisas que bem fez antes? Eu não quero perder um bom artigo, ok? Então, nessas horas que o editor não está certo, ele pode perguntar para um board member, uma comunicação privada com o board member, porque o board member é parte do corpo editorial. Então, nessas horas é que a gente vai tentar sempre descobrir se esse artigo vale a pena ser publicado num jornal com aquele padrão de publicação. Okay? Essa que é a ideia do editor, é sempre perguntar isso. E quando o editor acha que sim, que é possível ser publicado, que tem chances, a ideia é que o editor vire, então, um canal de comunicação. Ele meio que desaparece da história, tá certo? Pelo menos um physical review. O editor vai tentar, então, se colocar de lado e criar um canal de comunicação que é como que fala, ótimo para se avaliar a pesquisa, tá bom? Então, os experts, os referidos vão ficar de um lado em que eles não são reveladas a identidade deles, então o auditor sabe quem eles são, então eles têm que responder a alguém, assim como os board members também, se for necessário, e os autores ficam de outro lado, sem saber quem são os referidos. Então, existe uma troca aqui que favorece a honestidade. Tá? A pessoa pode falar o que ela pensa, desde que ela seja realmente educada, né, respeitosa, tá bom? Então, esse é o papel do editor. O editor vai ficar no meio do caminho, está fazendo com que o canal fique ótimo, continue sendo ótimo. Então, evite ter distrações, por exemplo, comportamentos inapropriados, ou então conflitos de interesse, que é, por exemplo, quando uma pessoa faz o review de um artigo que é de um coautor, ou então de um amigo, tá bom? Então, isso a gente vai tentar evitar que aconteça. A gente vai tentar também clarificar se tem concordâncias ou discordâncias entre os referis e os autores, tá bom? E no PRL, principalmente, a gente vai tentar sempre achar uma razão para publicar.
Os artigos são publicados porque a gente acha que tem um motivo para isso. Se não tiver motivo, então ele não é publicado. Okay? Esse é o motivo para não publicar. E, finalmente, é assim que a gente toma a decisão, então. Aí volta no editor como pessoa no meio do processo, que ele vai decidir, olha, publico isso ou não, e onde, tá certo? O que eu recomendo para os autores. E claro que se não funciona, se a gente acha se os autores acham que a gente fez um erro, que a gente falou, não vai publicar isso, mas era um PRL, é claramente um PRL, então existe esse canal, de novo, que o editor vai conectar o autor com um membro do nosso conselho editorial, que vai olhar o caso inteiro. Então, de novo, isso aqui lembra que é um super busy, high-level senior expert, okay? Então, uma pessoa que trabalha em pesquisa ativa e que é altamente ocupada. De novo, isso aqui é uma ferramenta para evitar que a gente cometa erros, ok? Então, a etapa de correção de erros, no fundo, esse arquivo. Assim que deve ser visto. Ok? Então, tudo certo até aqui? Se tiver alguma pergunta, por favor. Alessandro, eu tenho uma. Quando você mencionou que tem algum, tipo, eu esqueci o termo que você usou, não é que você não queira, tem um objetivo, tem um... A restrição? Nesse sentido, assim, alguma coisa que você falou, eu não quero, tipo, esse artigo não dá para publicar. Tem algo assim, mesmo o artigo sendo cientificamente correto, esse tipo de... sendo uma pesquisa de ponta, tal, teria alguma ponto que falaria, esse artigo não vai ser publicado? Tipo, alguma coisa assim... Então, tem várias etapas do processo, tá? Na etapa inicial, que eu falei para você que o editor recebe um artigo e pode rejeitar o artigo upfront, né, que a gente chama, quer dizer, no recebimento, é porque realmente não existe uma chance de ser publicado. No fundo, é isso que o editor acha, tá bom? Isso é baseado em quê? No fundo, os artigos que a gente recebe não são, como eu coloquei aí, Macunaíma, tá certo? Não são artigos assim, em geral são artigos bons, são artigos sólidos, mas que a gente pensa que não é PRL. Por quê? Bom, é sempre uma coisa subjetiva, tá? Ou porque as perguntas que ele está respondendo esse artigo não são perguntas que as pessoas estão interessadas naquela área, que a gente acha como editor que segue a área, ou então que a resposta também não é tão importante assim. Okay? De novo, a gente pode estar errado e aí o autor pode responder e dizer, olha, não é bem assim, tem esse ponto aqui que a gente acha que é importante por esse motivo. E a gente pode realmente então revisar, falar assim, ok, vamos perguntar para os referidos o que eles acham. Pode acontecer, não, de que realmente está correto, os autores acham, realmente eu tentei PRL, mas não deveria, só queria saber mais ou menos se dava para tonelar ali, não tonelou, então vou para o physical review, ok? Pode acontecer isso. Mas, em geral, o motivo vai ser baseado no critério do jornal. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. O critério do PRL é ou ser altamente de impacto na área, mas um alto impacto, um artigo que ninguém pode perder, se aquele especialista não pode, outros especialistas não podem perder, não podem deixar de ver, ou então é um artigo que realmente tem chances de conectar áreas diferentes, tá bom? Ele vem de uma área para outra. Esse é o critério que a gente vai utilizar para tentar perceber se o artigo é ou não. Em geral, o artigo que é rejeitado é porque ele é muito especializado, tá bom? No PRL, esse vai ser o motivo principal. Não é porque ele não é sólido, porque ele não é bom, porque ele não é interessante. É só porque ele é muito especializado e não é tanto assim um passo importante. Ok? Na opinião dos editores ou referis. Ok, obrigado. Bom, então presta atenção sempre nos critérios do jornal, porque jornais diferentes vão ter critérios diferentes. Ok, então o ponto central aqui dessa conversa toda é que o editor fica no meio do caminho num processo chamado physical review. Ele coordena esse peer review, tá bom? Então ele coordena o peer review, que é a revisão por pares. A revisão por pares significa, então, que o seu trabalho vai ser visto por outros cientistas que não têm conexão com você, mas que estão interessados naquele trabalho, naquela área de pesquisa. O papel do peer review ele evoluiu no tempo, tá? Então, antes não existia peer review. Antes as pessoas eram membros de academia e isso dava a elas a credibilidade suficiente para publicar. Porque com o tempo tem muita gente no sistema, provavelmente foi esse o motivo, uma transição de fase que começa a se exigir que aquele trabalho específico seja revisado por pares, para que seja publicado. Então existe uma certa desconexão entre qual é o nome da pessoa publicando e qual é o trabalho que está sendo publicado, enquanto antes não era assim. Então pessoas como Einstein, por exemplo, membro da Academia de Ciências alemã, membro de outras academias, prêmio Nobel, se ele quer publicar um artigo em 1910, ele manda para o jornal e fala, publique isso, ok? Era assim que funcionava.
Por quê? Porque ele tinha credibilidade dada por outras formas de credibilidade da época. Hoje em dia, essas formas não funcionam tão bem. Membro de academia não quer dizer que você pode publicar um resultado sem peer review, tá bom? Então, a forma de credenciamento, digamos assim, hoje em dia, é perguntar para os pares o que eles acham. E, no fundo, é uma visão... Era o que acontecia com Einstein também, certo? Porque, para ele entrar na academia, ele teve que passar por pares, avaliando o trabalho dele, certo? Mas era uma coisa de vida, uma coisa de carreira, tá certo? E hoje em dia mudou, porque os resultados são mais pontuais, são mais rápidos, então a gente avalia cada um deles, que é um artigo. Esse papel de selecionar e filtrar também ele faz hoje em dia, tá? Então a gente vai selecionar o artigo de acordo com a importância que é dada a ele, para levar ele para certo jornal ou para outro jornal. Outra forma importante do peer review aqui, uma atribuição importante, é melhorar os resultados dos artigos. As pessoas sabem que vão ser revisados por pares o artigo quando ela envia. Então, isso já faz com que ela escreva um artigo melhor e seja mais convincente. Bom? E, finalmente, a parte do debate, em que as pessoas decidem aquela conversa, no fundo, mediada pelo editor, o que é importante e o que não é. É assim que a literatura é criada hoje em dia. Esse é o processo. Bom? As ideias viram verdades escritas em artigos, com certas limitações, através desse processo chamado peer review. No peer review, o que acontece, de fato, esses são os papéis que a gente vê de cada um dos atores aqui, é que os autores são aqueles que criam o conteúdo, eles dão o resultado. Os editores são aqueles que mediam a comunicação. Então, eles vão promover transparência, honestidade, tá? Justiça, num certo sentido, de igualdade, tá bom? Entre os papéis, para que ninguém fique no escuro, para que todo mundo saiba o que está acontecendo, todas as informações são transparentes. E o editor, no final das contas, é quem vai aplicar os critérios do jornal. Então, não referir, tá certo? Ainda que eu referi que o revisor diga que um artigo deve ser publicado em PRL por um certo motivo, e esse motivo não tem a ver com o critério do jornal, não é um bom motivo, tá? Então, pode ser que o artigo não seja publicado. Porque se um outro referir levantou uma outra coisa, e não é motivo para a publicação, então aquele artigo vai ser rejeitado por aquele jornal, tá certo? Então, é importante sempre lembrar que o editor vai sempre tentar aplicar os critérios do jornal. O referir é uma pessoa que vai saber sobre a parte técnica, ele entende o resultado, ele entende o que acontece, ele entende quais são as consequências, de onde veio, e ele vai dizer, então, para os autores o que ele acha daquele artigo. Ele é anônimo porque ele precisa se sentir livre para falar o que ele pensa. Okay? No fundo é isso, sem medos de consequências futuras. E do ponto de vista do editor, quando a gente pega um grupo de referidos, a gente quer que eles sejam uma amostra... como é que fala, uma amostra verdadeira da comunidade, onde aquele paper vai ser impactante, possivelmente. Okay? E esses membros da editora, da conselho editorial, eles são experts, quer dizer, eles sabem do assunto, eles são pessoas sênior já em geral, e eles vão então promover a direção do jornal, quando ele fala com o editor e fala, isso não é tão interessante, as direções que as pessoas estão indo é essa hoje em dia, ou então eles vão, no final das contas, quando for o appeal, eles vão olhar o processo, o procedimento, e vão dizer o que tem alguma coisa errada ou não, se o editor perdeu, se o peer review perdeu aquele artigo, não viu que o artigo era importante, mas deveria ser publicado, tá? Então esse é o papel do membro do conselho editorial. No final das contas, de novo, o que é importante é comunicação, tá bom? Então, eu falei antes para vocês. Comunicação é sempre importante. Lembra que um artigo não é simplesmente o resultado de uma ideia, a verdade. Um artigo é também um pedaço de comunicação, é uma mensagem, tá certo? É uma história. Então, ele tem que ser convincente para as pessoas que vão ler ele. Não, você tem sempre que fazer, lembra lá do método científico, tá bom? Que eu falei lá no início. O artigo ele tem que ser coerente com essas ideias. Ele tem que ser tal que ele diga a quem está lendo qual é o resultado exato que foi atingido, o que foi feito antes e quais são as limitações desse resultado. Possivelmente também o que vai vir depois. Ok? Quais são os caminhos que ele abre. Bem, nessa conversa toda, vocês viram aqui que vocês, na verdade, como na audiência, vocês estão aqui em dois lugares, pelo menos, tá? Vocês estão pelo menos do lado do autor e do lado do referi. Então, essas duas pessoas aqui, esses dois grupos, são o mesmo grupo, ok? E os board members também, são tomados da comunidade. Okay? Então, aqui é um canal de comunicação de toda a comunidade. Alessandro, alguém queria falar alguma coisa? Já que você tocou nos referis no slide anterior, você falou, quer dizer, são anônimos. Tem algumas revistas que estão começando a convidar os referis para dizer o nome. Como é que vocês veem isso daí? Qual é a sua visão dessa? Só aproveitar que você mencionou isso agora, o que você acha disso, cara?
Não, então, acho assim, ó, a coisa importante que muitas vezes é esquecida é que esse procedimento acontece no estado estacionário, tá? As pessoas, como os pesquisadores, seres humanos, são racionais, então eles sabem o que vai acontecer, pelo menos nesse processo eles são racionais, são obrigados a serem racionais, ok? A gente diz como editor, ó, esqueça suas emoções, ok? Então esses entes racionais vão sempre tentar se antecipar ao que está acontecendo. Então a gente tem que lembrar que sempre no sentido estacionário que o peer review acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas mudanças parecem boas, dado um certo contexto. Da forma como o peer review é hoje em dia, fazer algumas mudanças parece uma coisa boa. Mas no final das contas, quando você pensa no futuro, se as pessoas já sabem que é assim que ele acontece, e elas já estão adaptadas a essa forma de acontecer, o processo muda um pouco. Tá? Então ele tem consequências que não são aquelas que a pessoa que queria modificar gostaria de ver, ok? Então, por exemplo, se os reports, os relatórios dos referis são públicos, bom, certamente vai acontecer a mesma coisa que acontece com os autores, que quando eles escrevem um artigo, como eles já sabem que alguém vai olhar o artigo deles, eles já escrevem de uma forma mais clara, mais enxuta, porque existe um trabalho que vai naquilo. A mesma coisa a gente espera que aconteça para os referis, então. Se os reportes são colocados ao público, talvez os referis escrevam relatórios melhores, porque eles já sabem que todo mundo vai olhar aqueles relatórios deles. Assim, essa é uma das consequências. Tá? Existem outras que eu posso imaginar. Por exemplo, referis que vêm um resultado muito importante, se eles sabem que o nome deles vai aparecer, não só, porque existem duas camadas aí do que você tocou. Uma camada é deixar os relatórios públicos, porque essa é uma pergunta. A outra é não só deixar público o relatório, mas também aparecer o nome do referi, revelar a identidade do relator. Tá? Então, são duas possibilidades. Revelar a identidade significa, então, aquela pessoa vai estar conectada ao artigo de uma certa forma no futuro. As pessoas que olharem para aquele artigo, que é um resultado importantíssimo, vai ter aquele nome da pessoa como referir. Bom? Então, assim, tem esse lado também, de atribuição de prestígio e crédito, que vai acontecer. Tem que pensar quais são as consequências disso. Então, um resultado muito ruim, por exemplo, o referi mandou publicar, o nome dele vai estar naquele artigo também. Então, isso significa o quê? Imagina você como um ator racional, sabendo que você pode agora escrever um relatório que, na verdade, está dizendo para um artigo não muito bom ser publicado. Como é que vai ser a sua reação? Bom, provavelmente vai ser conservadora. Ele fala, olha, é melhor eu ter certeza de que isso aqui é bom para colocar meu nome nisso, certo? Assim como você é como autor, né? Assim que os autores agem, certo? Você é conservador, você vai falar, olha, eu só coloco meu nome nesse artigo se eu tiver certeza de que ele é interessante. Eu não vou colocar meu nome num artigo ruim, tá certo? De novo, eu estou falando de extremos para ficar clara a discussão, tá? Mas, na verdade, os artigos nunca são bons ou ruins desse jeito. Mas pode acontecer, ok? O que importa é que as pessoas percebam desse jeito, é sempre a percepção humana que acontece. O fato de existir o risco de o seu nome como referir estar num artigo ruim, provavelmente vai mudar o seu comportamento como referir. E essa é uma forma de mudar comportamento que eu, pessoalmente, não acho boa, porque eu acho que a pessoa, como referir, o que a gente quer do referir, é que ele diga o que ele acha, ou ela acha, de uma forma perfeita mesmo. O que você acha desse artigo? Sem pensar em consequências, tá certo? Então, talvez revelar o nome do referi não seja uma boa ideia nesse sentido, porque vai mudar o peer review de uma forma fundamental. Então, os referis talvez fiquem mais conservadores do que eles deveriam ser. E já é difícil publicar ideias altamente revolucionárias, porque as pessoas têm dificuldade em perceber o que é revolucionário. A gente tornar os referis ainda mais conservadores, talvez isso não seja bom para a ciência, tá certo? Então, essa é uma observação. Existem observações também tecnológicas. Vocês conhecem, né? Machine Learning, tá certo? No futuro vai ser possível, provavelmente, identificar a pessoa através do que ela escreve. Então, se você tiver artigos de um certo pesquisador e sabe a forma como aquele pesquisador ou aquela pesquisadora escreve, é possível que você seja capaz de fazer uma correlação e descobrir quem são os reports daquele referido, mesmo que o nome dele não esteja lá. Okay? Então, é sempre importante pensar no estado estacionário quando a gente muda um procedimento que está funcionando. Okay? Funcionando no sentido, qual foi o sentido que está funcionando? Claro que tem problemas, e é por isso que a gente muda, né, para tentar resolver problemas. Mas ele funciona no sentido em que a gente consegue obter respostas honestas se a gente for ativo. Tá? Então, se o editor não é aquela pessoa que simplesmente senta na cadeira e espera os referis dizerem o que eles acham, e conta votos e decide assim, se o editor for uma pessoa ativa, em que ele olha o que o referi escreveu e fala, olha, isso não é um motivo para publicação, referi. Volta no referi e fala, ok, eu entendi o que você falou, mas e aquela outra parte que o outro referi disse? Isso aqui é um motivo para publicação, na sua opinião, ou não? Certo? Então, esse tipo de ação em que o editor é ativo, como a gente acaba, no final das contas, na minha opinião, tá, resolvendo vários dos problemas que a gente pode imaginar que existem no peer review. Bom, é claro que se coloca muita confiança no editor nesse caso, porque o editor acaba virando
um juiz, tá certo? Uma pessoa que tenta manter um certo nível. Mas, de novo, aí existem então os board members, os membros do conselho editorial, que vão olhar o que o editor faz também, tá certo? Então, todo mundo, no fundo, tem um certo checks and balances, né, que eles chamam aqui, que é você checar e balancear o procedimento. Okay? Então, assim, a minha mensagem é, se for mudar alguma coisa, tem que pensar nas consequências que a gente não imagina e mudar de acordo com aquilo, ok? Sempre com uma forma cuidadosa de pensar, porque é um procedimento que, no fundo, funciona, tá bom? Ok, eu vou então andar um pouco rápido, porque o tempo está acabando, mas assim, a minha mensagem principal era essa, eu queria entrar mais agora nos detalhes, se vocês estiverem interessados, tá? Deixa eu pular essa parte, porque vocês já sabem para que são referir, tá? A ideia mais ou menos é essa, de que vocês vão ter a sua voz ouvida na comunidade, como autores que vão colocar o artigo para discussão, mas também como referis que vão dizer para o editor o que é importante. Para se tornar um referido Physical Review, existe aqui um link, e vocês, o que a gente pede de vocês é dizer, você faz teoria ou experimento, se você quiser um certificado, a gente também produz para vocês, quando, não sei, para promoção ou para alguma coisa que vocês precisem, tá bom? Existem formas hoje em dia de se identificar de forma unívoca, então esse ORCID é uma delas, então por favor se registrem nisso. E o que a gente considera em geral é publicações, a posição da pessoa, grupos não representados, subrepresentados, sobre pesquisadores sênior e júnior, o que a gente diz é para tentar, por favor, escrever relatórios em conjunto. Então, assim, você ensina o seu estudante a escrever relatórios, o seu estudante aprende como é que escreve relatórios, aprende a participar do processo de peer review. E, do ponto de vista de referir a isso, tá? Do ponto de vista de autor, qual seria dicas que eu daria para vocês? Bom, um artigo, como é sempre comunicação, essa parte importante que vocês nunca devem esquecer, ele segue uma certa estrutura que facilita a compreensão, ok? Então ele vai sempre numa estrutura que vai do mais geral para o mais especializado. O artigo geral tem uma estrutura em que ele vai dizer abstract, quer dizer, um resumo, em que vocês vão dizer o contexto do resultado e o que é o resultado exato, tá bom? Para especialistas. A introdução é mais ou menos algo geral para físicos interessados no resultado, eles vão ver qual é a motivação do seu trabalho, qual é o contexto, ou seja, cite artigos relativos a ele, e você vai falar mais ou menos o que você fez, tá bom? Qual é o caminho que você tomou para chegar nos seus resultados. Finalmente, a discussão, que é a parte para especialistas, em que vai entrar dados, vai entrar fatos, vai entrar coisas técnicas, e onde está a reprodutibilidade dos resultados, tá? Você vai interpretar também o resultado com base nas limitações, dizer onde é que ele é válido. Finalmente, a conclusão, de novo, volta para o alto nível em que você vai falar uma mensagem que todo mundo deve entender, todo físico deve entender. Okay? Quais são as novas possibilidades e caminhos que você abre, tá? Então, vocês estão vendo que é uma estrutura mais ou menos de um relógio de areia, tá certo? Então, ele começa aqui com uma forma bem geral de apresentar as coisas, ele se volta para os experts no meio do caminho, no final das contas, ele volta a ser, de novo, para a compreensão de todo mundo, para entender onde está indo esse caminho. Tá? Então, você vai de onde para onde, tá certo? No artigo, mais ou menos isso. Quando for preparar um artigo para submissão, coisas que devem ser pensadas de forma global também. Quem você quer que leia o seu artigo? Esse aqui é readership, né? Qual physical review? Aí vem a pergunta que o Carlos fez para mim. Para onde você envia o artigo? Você tem que pensar quem você quer que leia esse artigo. Quando é um artigo letter, a coisa em comum é que eles sempre são uma mensagem clara, curta, tá bom? Rápida. E sempre cheque as referências que existem na literatura. Existe uma opção aqui que é, você deve agradecer pessoas ou você deve colocá-las como autores? Bom, aí depende de qual é a contribuição da pessoa. Se for uma contribuição crucial para o resultado, é autor. Se for uma contribuição que é uma discussão, uma ajuda, é o acknowledgement, tá bom? Uma coisa importante que muitas pessoas esquecem é dizer para o editor o que é esse artigo, sobre o que ele é. Tá bom? Porque às vezes o editor vai ler o artigo, vai ler quais são mais ou menos os resultados, no entanto, a gente vai procurar sempre saber, bom, quais são os critérios, como é que esse paper satisfaz nossos critérios. Por favor, então, descreva os resultados de forma explícita, diz, olha, isso que eu faço. Sugira referis, então você dá a literatura também que foi feito, e você pode dizer se tem conflitos de interesse com alguém, que você não quer que veja o seu artigo, referir que você acha que não vai ser um bom referir para o seu artigo por algum motivo, você não precisa nem dizer qual é o motivo. Okay? Claro, né, a literatura é importante porque vai dizer para a gente onde é que o artigo se coloca nessa
landscape, tá bom? Uma coisa só que eu queria falar em passando bem rápido, é a diferença entre supplemental material e uma joint submission. Supplemental material quer dizer, é material que vai acompanhar o artigo, mas que não é essencial para o resultado. Então, derivations, código de computador, tá bom? Coisas assim que a pessoa não precisa realmente olhar para entender o artigo, mas que se ela quiser entrar em mais detalhes, ela pode. Lembra que o supplemental material não é parte da literatura oficial, ele não é realmente revisado da mesma forma que o artigo tá bom? Ele não pode ser citado. Então, se você quiser alguma coisa mais séria, em que os resultados são importantes, de novo que eu falei para vocês, onde é que as pessoas aprendem a física? No Physical Review especializado. Então, se você vai enviar uma letter, tenta enviar também um artigo especializado explicando os detalhes. Desde que tenha material suficiente, tá? Tem que ser sólido, tem que ser novo, mas não precisa ser o nível de importância do PRL. E aí esses dois artigos vão ser revisados juntos. A gente vai tentar pelo menos pegar um referir em comum entre eles, e eles vão se citar um ao outro, ok? E ele dá mais visibilidade para o seu resultado. Essa é a coisa que eu queria dizer. Então, só um exemplo para vocês verem, o resultado do G-2, grupo G-2 do Mion, em que eles publicaram realmente um PRL como letra, sendo o resultado principal, e vários outros artigos que seguem ele, tá bom? Que são para especialistas. Bom, eu queria dizer só uma coisa a mais para os referis, que só para dizer para a gente sobre conflitos de interesse, tá bom? É coisa importante aqui. E ser rápido quando você vai decidir se vai revisar ou não um artigo. Porque, como autor, as pessoas preferem também que o referir seja rápido. Tá bom? Aqui provavelmente vocês já sabem, mas o que eu queria chamar a atenção daqui, o que a gente quer de referir, o que os referis devem dizer para a gente. Primeiro, o trabalho é tecnicamente correto. Segundo, ele satisfaz os padrões do jornal. O trabalho é incremental. O trabalho vai produzir mais pesquisa no futuro, tá bom? Então são essas perguntas que o editor vai perguntar para o referir. Ele deve ser highlighted, ele merece uma atenção especial, então ele vai ser editor suggestion, que são artigos especiais que a gente escolhe, ou então physics, também vai escrever um artigo sobre o artigo, uma pequena peça sobre o artigo, ok? Deixa eu pular essa parte porque a gente já está sem tempo. Assim, isso é importante, tá bom? Que é a parte humana de novo. Quando vocês, como autores, vão resubmeter um artigo, é importante sempre voltar para o estado fundamental, ok? Muitas vezes a gente não percebe que o referir ou o editor é negativo, não porque o resultado não é bom, mas porque não está bem apresentado. Então é importante vocês sempre lembrarem que esse é um processo peer review em que várias pessoas estão envolvidas e é um processo complexo, em que mensagens bem difíceis estão sendo comunicadas, ok? Então percebam simplesmente se a apresentação é um problema. Okay? Pode ser. E também percebam se você está respondendo a todas as críticas do referir. Porque o referir é uma pessoa que está lendo o seu artigo meio que por diletantismo e por serviço à comunidade. Okay? Então ele está fazendo as críticas dele, ou ela, de uma forma neutra, okay? Em geral. Então sempre tenta responder a todas as críticas. Porque o editor está lá para ver se as críticas vão ser respondidas, para ver se o referir está realmente levando em consideração os argumentos do autor. E, finalmente, você não quer que seu artigo seja aceito pela revista, pelo jornal, ok? Isso é importante ter em mente. Você quer que seu artigo seja aceito pela comunidade, no final das contas. Então, o peer review process, para o autor, a melhor forma de ver, na minha opinião, é como sendo um teste, tá certo? É um teste para o seu artigo, em que algumas pessoas selecionadas vão ler aquilo, dizer o que elas pensam de forma honesta, e vai ser, no fundo, uma reação média que você deve esperar quando apresentar esse artigo numa conferência. Então você não quer simplesmente ser publicado, você quer que realmente o referir tenha visto com detalhes todos os problemas que podem aparecer. A última coisa que você quer é apresentar numa conferência um artigo errado, certo? Então é importante lembrar isso, tá bom? Bom, e é isso. Só para lembrar para vocês se valoriza a diversidade, então a gente está tendo essa preocupação de incluir mais mulheres, incluir várias pessoas de vários países também, tá? Então de ser menos eurocêntrico e América e Estados Unidos, tá bom? E para finalizar, só para dizer para vocês o que o Physical Review, mais ou menos, qual é o status dele hoje, realmente são jornais que são centrais da física, e a gente descobriu há 2 anos, mais ou menos, 1 ano, na verdade, que a gente publica a maior parte dos resultados do Nobel Prize, né? Quer dizer, a maior parte em relação a qualquer outro jornal, e relativamente, o Physical Review Letters publicou historicamente aproximadamente 30% de todos os resultados que levaram ao prêmio Nobel. Okay? Então, assim,
a forma de pensar do Physical Review está fazendo alguma coisa certa, ok? Mesmo que ainda tenha problemas e que a gente possa melhorar. Mas existe alguma coisa de correto no procedimento. Okay? Então, agradeço a vocês e se tiverem mais perguntas... Muito obrigado, Alessandro. Eu abro para perguntas, né? Alguém, é só abrir o microfone e fazer a pergunta, caso tenha. Bom, acho que eu vou aproveitar então. Alguém vai lá, Luciano. Boa tarde, Alessandro, tudo bem? Primeiro, falar que gostei bastante do seu seminário, tá? Do seu talk. Como sempre, você tem aquele senso de humor bem característico. Uma dúvida é, como é que as revistas, agora os journals, estão se arrumando para essa questão futura, com twitters, redes sociais, vídeos e tudo isso? A gente ainda está bem preso à questão do material escrito. De alguma forma, você vê essas novas meios de comunicação e redes sociais afetando todo o processo, ou vocês entrando de alguma forma nisso, ou isso ainda é algo que é melhor deixar de lado? Eu acho que tem sim, tem vários aspectos disso, porque no fundo a rede social é uma ferramenta que permite informação se transferir muito rápido e as pessoas serem conectadas de uma forma muito mais rica do que antes, rica e imediata. Então, claro, isso muda sim, mas eu acho que tem potencialidades desse sistema, mas que a gente não utiliza, tá bom? Mas que hoje em dia, tá? Para responder a sua pergunta, hoje em dia eu acho que o maior impacto tem sido na forma de disseminar artigos, não no peer review em si, mas na forma de disseminar os artigos. Então, quando os autores eles conseguem colocar os resultados deles online antes de mesmo começar o peer review. Tem pessoas que colocam um artigo no preprint e disseminam aí por Twitter para que as pessoas vejam antes deles submeterem, para que antes de começar o peer review eles já tenham, no fundo, uma certa noção de como deve ser o artigo, tá? Então eles podem modificar para melhorar, tá? Então tem isso. Marketing também, né? Então, no nosso caso, os editores não fazem essa parte, mas a APS faz de divulgar o artigo usando redes sociais para aumentar a visibilidade. De novo, como a rede social ela permite a qualquer um ter voz, e independentemente da credibilidade, a tendência é que esses nomes, né, não só cientistas famosos, mas também nomes como Physical Review ou outros jornais famosos, acabem também servindo como certifier, tá, nessas redes também. Então, assim, como é que fala? É uma forma de existir que ainda está em mudança, tá? Então, poderia existir formas de usar isso melhor, mas da forma como é hoje em dia, ainda está em fluido, tá? Não tem uma resposta clara que você está perguntando. Ainda está tudo fluido. Uma coisa é pirataria, claramente, que é muito mais fácil fazer com os meios digitais, tá? Então, tem vários publishers comerciais, principalmente, que se preocupam com isso, tá? Então, tem sites que você pode fazer upload, pode colocar o seu manuscrito lá depois de ser peer review, depois de publicado, e isso é uma grande preocupação de alguns publishers. Tá? Então, tem várias consequências, realmente, dessas coisas. Mas como que funciona, tipo, o archive? Porque acaba sendo algo que também a maioria dos artigos, por exemplo, por causa da PS, você consegue encontrar uma versão, talvez não a última versão, mas uma versão bem próxima do final no archive, né? E eu sei que uma política até da APS é de aceitar o arquivo direto, às vezes, coisas assim. Sim. Isso. Como que então, funciona tem uma certa isso? Parceria com o Archive. Então, tem uma parceria em que a gente vai no Archive e coloca a informação de artigo publicado lá, de referência, e também recebe artigos do Archive diretamente, porque o preprint tem um valor, né? Então, a gente, como é jornal voltado à comunidade, a gente sempre apoiou o Archive. Na verdade, a APS tem todo um Archive dela antes, e no final das contas resolveu abandonar e se unir ao Archive, simplesmente, que já existe, né? Já estava pegando na comunidade, já estava tendo força. Mas, assim, a política da APS com isso é que os autores podem colocar até a versão final do artigo, não existe problema em conteúdo.
O problema é colocar a versão com o nome da revista, né, a versão que a gente publica. Essa versão realmente não pode colocar por quebra de copyright. Mas o conteúdo científico pode. Tá? Então, assim, no final das contas, o que acontece é que o peer review, ou a publicação na physical review, acaba não sendo tanto uma forma de disseminação no sentido de disponibilizar conteúdo. Não é essa mais o papel. O papel acaba sendo de certificar. Então, dá mais visibilidade ao artigo porque ele passou por uma forma de peer review, em que as pessoas sabem que aquilo, né, conseguiu sobreviver a um escrutínio forte, tá bom? Então, no fundo, ele ganha um rótulo PRL, certo? Mas o conteúdo já estava disponível e pode continuar a ser disponível e não tem problema. Mas aquele conteúdo agora tem um nome, certo? Ele é parte do clube PRL, tá certo? Então, essa aqui é mais ou menos a política da PS. Existem outras políticas de outras editoras. Tá? Mas eu acho que, em geral, o preprint é adotado por várias editoras como forma de disseminação. Obrigado. Celso, você queria fazer uma pergunta também? Não, o meu é mais para o lado da curiosidade. Então, se alguém tiver uma pergunta mais séria... Bom, então, é um pouco por questão, bom, histórico, né? Pessoal, e no meu caso, a experiência é Physical Review D. Mas vocês têm algum critério do tipo, se o autor é pouco conhecido, por exemplo, você vai publicar o seu primeiro paper, vocês mandam para mais referis do que usual ou não? Não. Não. Não tem nenhum critério desse tipo, né? Não. Assim, existe uma... quando você diz critério, eu estou entendendo assim no processo coletivo, né, de que os editores agem de uma certa forma que foi dita a eles que eles devem fazer. A resposta é não. Sim. Não existe um procedimento que peça que o editor faça isso se o autor não é conhecido. Talvez alguns editores ajam de uma forma diferente, é possível, porque existe uma grande forma, assim, na APS, na Physical Review tem uma diversidade de formas de agir, certo? Tem pessoas que vão agir de forma... Talvez alguns editores façam isso, não sei. É possível que aconteça. Não existe essa regra, tá certo? Talvez o melhor caminho nesse caso seja você perguntar para o editor. Fala assim, olha, eu percebi que você envia para esses mais referidos, no caso, por quê? Pode ser isso, pode ser outra coisa que você não está imaginando. Por exemplo, eu envio para mais referis artigos que são interdisciplinares, porque aí precisa de pessoas que entendam das duas áreas, ou então que uma que entenda de uma área e outra que entenda da outra. Perigo aí é você publicar um artigo que é muito bom, um artigo de química que é excelente para físicos, e a parte de física é excelente para os químicos, mas que nenhum físico quer olhar a parte de física e os químicos não acham interessante a parte de química. Então, é um perigo, certo? Porque a pessoa que não sabe o suficiente sobre química está dizendo que a parte de química é interessante. Tá? Então, é isso que você não quer. Você quer, como editor, que o artigo seja realmente importante para aquela área que ele está tentando endereçar. Tá? Então, um artigo que vem da química, mas que ele aplica para a física, o foco vai ser na física. O contrário também é verdade. Tá? E outra possibilidade de usar mais referis é quando um dos referis já tem um histórico de que não responde em tempo, ou de que vai dizer que não pode, de que está ocupado, tá? Porque a gente tem o histórico, né, dos referis, e aí a gente pode saber, esse referi sempre diz que está ocupado. No entanto, o referi às vezes faz um bom report, então a gente quer pelo menos perguntar para ele, para ela, se ela está disponível, tá bom? Então pode ser esse motivo também. Tem vários motivos. Se você quiser, é importante você perguntar para o editor. Eu acho que existe esse canal de comunicação, desde que você seja breve e também não pareça que está assim, pressionando o editor, né? Está desconfiando de alguma coisa. Você realmente pergunta de forma honesta, certo? Você, olha, por que está acontecendo isso? Pode me dizer? Ok? Bom, é só uma curiosidade, porque já foi há muito tempo isso aí. Tá. Mas já vou dizer de novo, esse tipo de dúvida, como é procedural, a gente pode responder, não tem problema. Entendi. E já emendando, então, você pode dizer, o que você pode dizer sobre o que aconteceu na pandemia? Assim, tá mais difícil de achar referi, tá diversificando, tá mais difícil, tem menos gente, mais gente? Como é que tá sendo? Tá demorando mais? Tá difícil, tá mais difícil. As pessoas demoram mais tempo e também não confirmam tanto, né? As pessoas às vezes confirmam e não respondem. Tem bem mais disso hoje em dia. E eu não sei como é que fica em média, porque eu não sigo as estatísticas do jornal,
Mas, como editor, eu percebo claramente que, sim, as pessoas estão muito mais atrapalhadas hoje em dia para revisar artigos. Então, acaba sendo importante também escolher artigos bons como editor, que tenham chances de ser publicados, porque o risco é você não conseguir um relatório. Eu estou falando de um jornal como o PRL, que é um jornal que as pessoas, em geral, querem escrever reports. Né? Imagina um jornal que é mais especializado, que as pessoas talvez não sejam tão interessadas, às vezes, ou então um jornal que é muito especializado, tá? Esses editores de jornais extremamente especializados estão encontrando dificuldades. Então, eu conversei com um colega outro dia que falou isso, eu não consigo referir, porque ninguém, realmente, o jornal não é de tanto impacto, eu não consigo referir, e eu mesmo tenho que fazer o review, às vezes, que é um pesquisador ativo. Né? Ao contrário, eu sou editor, simplesmente, minha pesquisa não é mais, eu não faço mais pesquisa. Tá? Mas tem editores que fazem as duas coisas ainda, mesmo na physical review. Então é isso, sim, está mais difícil. Certo. E o gargalo, então, é no processo de referir, né? Sim, mas os editores também criam dificuldades. Porque as pessoas, às vezes, têm que ter licença, têm que ficar em casa cuidando do filho porque a escola fechou. Então, tudo isso cria problemas para todo mundo. Esse problema realmente está durando bastante, mais do que a gente esperava. Ah, sim, com Essa certeza. desinformação sobre vacina. Nos Estados Unidos está pior, né? Do que no Brasil, pior, pelo é menos. difícil dizer quem é pior, viu? Mas tá ruim. Não, em outras coisas não há dúvida. Mas no movimento anti-vax... Bom, eu vou deixar aqui para as outras perguntas aí. Obrigado. Mais alguma pergunta? Estudantes, aproveitem. Não existem perguntas naíves. Se a gente não tem mais perguntas, eu agradeço a todos pela presença, especialmente para o Alessandro, que nos deu essa palestra. Muito obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer.